Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 18, No Limiar da Independência. Novamente em Portugal, Dom João VI se deixa levar ao sabor das circunstâncias. Lisboa vivia então sob grande terror, com os julgamentos sumários que se haviam verificado contra todos os implicados no movimento que visava depor a ditadura de Belfort. Inúmeros fuzilamentos foram levados a efeito sem que as sentenças de morte fossem bafejadas pela sanção régia, constituindo verdadeiros assassínios com os mais hediondos requintes de crueldade. O soberano, que trazia constantemente na memória a figura de Luís XVI, colada à guilhotina, sujeita-se a todas as imposições dos revolucionários. Jura a Constituição Portuguesa sem o assentimento da rainha Dona Carlota, que é exilada para a Quinta do Ramalhão, onde ficará com o filho Dom Miguel, maquinando os novos planos de sua desmesurada ambição. Os portugueses influentes consideram o perigo da independência brasileira, a mais preciosa gema que se havia encravado à coroa da Casa de Bragança estava prestes a se desprender para sempre. Todas as providências contrárias às pretensões dos brasileiros são adotadas imediatamente. Um período agitado surge na política da época, entre os polos antagônicos do absolutismo e da democracia. As cortes portuguesas, com 130 deputados, impunham a sua vontade despótica aos 72 deputados brasileiros que assistiam com verdadeiro heroísmo ao desenvolvimento dos projetos de franca hostilidade à direção do príncipe regente do Brasil, que, aos poucos, ia se inflamando ao calor das ideias liberais. Os deputados do Brasil apresentam o projeto que visava criar um congresso na América, independente das câmaras organizadas da Europa, o que é recebido pelos portugueses como um insulto à dignidade nacional, recomendando um dos seus parlamentares que D. Pedro deveria abandonar o Paço de São Cristóvão, onde respirava a peçonha da bajulação dos inimigos do regime, e voltar a Lisboa, a fim de aprimorar a sua educação em viagens pela Europa. As agitações se intensificam num crescendo espantoso. Alguns deputados brasileiros, como Araújo Lima e Antônio Carlos, agredidos pela população, são coagidos a emigrar para a Inglaterra. A caravana de Ismael se desvela pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e, através de processos indiretos, busca distribuir em todos os setores da terra do cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. Por essa época, a personalidade espiritual daquele que foi o Tiradentes procura o mensageiro de Jesus, solicitando-lhe a palavra esclarecida quanto à solução do problema da independência. Anjo amigo, não será agora o instante decisivo para nossa atuação? Por toda parte, há uma exaltação patriótica em todos os ânimos. Todas as possibilidades estão dispersas, mas poderíamos reunir todas essas forças com o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho. E Ismael sabiamente pondera: meu irmão, o momento da antecipação brasileira não tardará no horizonte das nossas atividades, mas precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas,
porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são inerentes. É necessário considerar que toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir, e daí a delicadeza da nossa missão, no sentido de repartir as responsabilidades. Precisamos difundir a educação individual e coletiva, dentro de todas as nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. No problema em causa, temos de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo para levar a efeito a separação das duas pátrias com o mínimo de lutas, sem manchar a nossa bandeira de redenção e de paz com o amargo espetáculo das lutas fratricidas. Cerquemos o coração desse príncipe com as claridades fraternas da nossa assistência espiritual. Povoemos as suas noites com os sonhos de amor à liberdade, desenvolvendo no seu espírito as noções da solidariedade humana. Individualmente considerado, ele não representa o tipo ideal, necessário à realização dos nossos projetos, voluntarioso e doente. Não é o cérebro receptivo para nós, de modo a facilitar o nosso trabalho, mas a sua pessoa encarna o príncipe da autoridade e temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance para evitar os desvarios criminosos de uma guerra civil. Trabalhemos mais um pouco, junto ao seu coração irrequieto, procurando simultaneamente abrir um caminho novo à educação geral. Em breves dias poderemos concentrar as forças dispersas para a proclamação da independência e, após semelhante realização, enviaremos nosso apelo ao coração misericordioso de Jesus, implorando das suas bênçãos um novo rumo para a nossa tarefa, a fim de que a liberdade bem aproveitada e bem dirigida não constitua elemento de destruição na pátria dos seus sublimes ensinamentos. As sábias exortações de Ismael foram rigorosamente observadas por seus abnegados companheiros de ação espiritual. Os emissários invisíveis buscam piedosamente distribuir os elementos de paz e de concórdia geral, harmonizando todos os pensamentos na edificação dos monumentos da liberdade. Porém, as agitações se avolumam em movimentos espantosos, empolgando a nação inteira. Em vão, Portugal procurava reprimir a ideia da independência que havia se firmado em todos os corações, e enquanto os brasileiros discutiam e conspiravam secretamente, a frota do vice-almirante Francisco Maximiliano de Souza, sob o comando do coronel Antônio Joaquim Rosado, com 1.200 homens, partia de Lisboa para o Rio de Janeiro, com ordem terminante de repatriar o príncipe Dom Pedro. Francisco Maximiano de Souza foi um oficial da Armada Portuguesa que, entre outras funções de relevo, foi secretário de Estado da Marinha e Ultramar do governo da Regência de 1821. E Coronel Antônio Joaquim Rosado foi comandante do Regimento de Infantaria número 3 para o Conde de Subterra, relativo ao envio da relação dos oficiais do 1º Batalhão do Regimento do seu comando, regressados do Brasil, que devem receber comedorias. E assim o Humberto de Campos termina mais esse capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.